Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico e hoje trarei para vocês um vídeo a respeito delas. Sim, as fadas. Muitos acreditam que estes seres não existem, que são apenas histórias, contos para crianças, mas não é bem assim. Há muitos indícios de que estes seres estão entre nós e é sobre elas que eu falarei no vídeo de hoje. Então, você que não é inscrito neste canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber aí as notificações, compartilha este vídeo, deixa nos comentários o que é que você está achando do canal e lembrando que a gente está com vídeo todos os dias a partir das 8 da noite, então fica ligado para receber aí essas notificações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fadas. Fada, no caso, é um ser mitológico característico dos mitos célticos, anglo-saxões, germânicos e nórdicos. Já foi dito, no caso, que as fadas são as mais numerosas, as mais belas e as mais memoráveis das divindades menores, e não estão limitadas a uma única região ou a uma única época, pessoal. Fiquem de olho nisso. Em sua forma original, são de aparência esguia, de orelhas pontudas e de pequeno porte. A maioria delas mede entre 15 até 40 centímetros no máximo e possuem aí uma enorme semelhança entre mulheres e borboletas. São seres híbridos de mulher e borboleta. São detentoras de uma beleza altamente mágica. Todas elas, prestem bem atenção nisso, todas elas têm habilidades naturais para utilizar magia. Porém, como esta arte ela exige muita dedicação, apenas as fadas mais aplicadas e dedicadas se tornam verdadeiras arcanas. Todas as fadas também são dotadas de habilidades ligadas à natureza, como no caso dominação dos elementos naturais e controlar os animais e também as plantas. Sim, elas podem fazer isto também. A origem destas criaturas, pessoal. A origem das fadas. No caso, desde os primórdios da civilização, segundo nos contam os livros mais antigos, quando a humanidade estava mais em contato com a natureza e seus fenômenos, essas criaturas faziam parte da vida cotidiana, instaladas nos bosques, nos arroios, na cozinha, na cabeceira da cama das crianças doentes e até mesmo nos hospitais, próximo ali dos enfermos. Depois que o homem, no caso o ser humano, trocou aí as suas moradas do campo pela turbulência das grandes cidades, elas deixaram de ser ouvidas e também de ser vistas, mas não significa que elas desapareceram, certo? Há também uma versão irlandesa que conta que na época do paraíso terrestre, na época de Adão e Eva, no caso Eva estava levando ali, lavando os seus filhos nas margens de um rio, quando Deus veio lhe falar. Ela, assustada, escondeu seus filhos que ainda não havia lavado, e Deus lhe perguntou se estavam ali todos os seus filhos. E ela respondeu que sim. Como não se convenceu da resposta, advertiu a Eva que aqueles que ela havia ocultado permaneceriam ocultos do homem também. E essas crianças se converteram em elfos e fadas, ou seja, na teoria teria sido essa a origem delas. E nos países escandinavos eles são chamados de raça Uldri, certo? Aí teria uma das explicações para a origem das fadas. No caso, pessoal, são incontáveis aqui as histórias e as teorias que nos falam a respeito da procedência dessas divindades. Todavia, a verdadeira natureza dessa raça é bem misteriosa, e apenas as fadas anciãs mais antigas sabem algo sobre a sua origem verdadeira. Vale ressaltar também que os relatos mais aceitos são os que afirmam que as fadas são criaturas metade mulher e metade borboleta, ou seja, são seres híbridos, tudo bem? Outra coisa também que muitos não sabem a respeito destas criaturas é que elas possuem um reino próprio, uma espécie de civilização e cidade próprios.
As fadas, elas habitam em um lugar místico e fantástico conhecido como o Reino das Fadas, um dos bolsões de Arcade. Para você que não conhece Arcade, dá uma pesquisada depois. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre Arcade, mas por enquanto, isso é papo aqui para um outro vídeo. Não se conhece praticamente nada sobre como adentrar neste extraordinário reino. O único aí que sabe-se que baseia em uma antiga escritura celta encontrada na região noroeste da Groenlândia, que seria um suposto mapa, no caso aí do endereço, da localização do Reino das Fadas. No caso aí a tradução dele remete a um possível portal para o reino delas, certo? Se você conseguir encontrar, vou tentar deixar aqui uma imagem aqui sobre esse bordão, no caso, para vocês estarem vendo, que seria aí a tradução dele, levaria diretamente ao reino delas. A tradução livre e completa para esse manuscrito apresentado acima aí, que eu vou estar deixando nas imagens, é a seguinte, pessoal. Este é um portal mágico para um lugar encantado, quase inabitado, escondido, privado dos olhos humanos. Todos que têm bom coração podem adentrar este jardim, mas cuidado, não perturbem as fadas. São seres livres, pertencem à natureza. Se conseguir adentrar o portal mágico para habitat secreto dos seres mágicos, aprecie privilegiado e inusitado momento. Aproveite as mágicas sensações e artefatos insólitos que este lhe oferecer, porque será privilégio único de uma vida. A magia só existe no coração de quem acredita. Permita-se voar e aprecie extraordinários momentos neste elevado solo de mágico. Essa é a tradução do manuscrito, pessoal. Então, fica aí, se alguém quiser se arriscar a tentar encontrar, fiquem à vontade. As fadas aqui na Terra, Muitos aí se perguntam onde esses seres habitam, como é que a gente consegue se comunicar com eles, Mas não se sabe como ir até as fadas, mas sabemos como fazê-las vir até nós. Então, você que quer presenciar, falar ou ver uma fada, fica atento nessa parte aqui. As fadas que desejam ir para a Terra, elas precisam inicialmente desenvolver um avatar, porque uma fada em sua forma real iria causar muita euforia e agitação. Depois deve conseguir romper, no caso, a barreira existente entre a Arcádia e a Terra, mas para isso elas necessitam que um humano crie uma espécie de santuário, certo? Que afine a conexão entre o mundo delas e o nosso. Tal santuário deve ser elaborado em uma árvore, mais precisamente em uma nogueira, que irá funcionar como uma espécie de portal. No caso, eu vou estar deixando aqui para vocês umas orientações, de procedimentos necessários para estar podendo criar essas aberturas místicas que poderão conduzir fadas até o nosso mundo. Em uma nogueira você vai estar desenhando um círculo e agora, em um recipiente de barro, coloque os seguintes ingredientes em suas respectivas ordens: flores de mirra, goma arábica, flores e folhas de artemísia, olíbano, canela em pá e 3 cravos da Índia. Em seguida, você vai colocar o recipiente no pé desta árvore e logo abaixo de onde você a colocou. Você vai estar colocando esses ingredientes lá para poder estar fazendo essa espécie aí de ritual para trazer as fadas, supostamente, lembrando que esse ritual eu nunca o pratiquei, então não posso dar certeza de que ele funciona, certo? Então, pessoal, vocês vão estar fazendo isso no pé da árvore, da nogueira, como eu citei anteriormente. Todos os ingredientes você vai desenhar o círculo, e vai colocá-los todos lá, tá bom? Eu vou estar deixando aí mais precisamente no blog como é que vocês vão estar fazendo isso, bem explicadinho lá para vocês, mas no momento é isso para vocês entenderem mais como é que funciona essa questão do ritual, no caso da invocação das fadas. Muita gente até me perguntou, um inscrito uma vez chegou a me perguntar se esses seres eles eram malignos. E eu disse, não, pessoal, esses seres não são malignos. Tem muita gente que acha que as fadas são malignas, mas não é bem assim, Diferente aí das sereias, tem
tem algumas diferenças das sereias para as fadas, certo? Mas enfim, narrador, você tá perdendo o foco aí do vídeo. Volta aí, volta para a realidade. Tá bem, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui o ritual para vocês, certo? Em seguida, você vai estar colocando aí, né, o recipiente no pé da árvore, logo abaixo de onde você desenhou o círculo. E você vai queimar os ingredientes, deixando que o círculo absorva toda a fumaça mística que é produzida. Não se preocupe com o vento, certo? Pois a fumaça ela vai na direção do círculo naturalmente e nem o vento mais forte poderá atrapalhar este curso. Existe uma prece druida para as fadas que também ajuda nesse ritual, e o melhor é que ela pode ser usada na sua forma traduzida, ou seja, em português, sem a necessidade de ser rezada na língua original. Vou estar declamando aqui esta oração para vocês. Se você quiser anotar, fique à vontade aí. Venham fadas para a sua morada, venham para a sua hora dourada, venham até nós, por favor, fadas dancem com louvor. Espíritos do ar, famosas criaturas do lar, venham fadas, venham me abraçar. Estou aqui para te contemplar, venham enfeitar a natureza e seduzir todos, no caso aqui, com a sua mágica pureza. Fai. Então, se você quer anotar aí essa prece, volta o vídeo aí, dá uma diminuída na velocidade, pode anotar aí no seu caderninho, certo? Agora vamos aqui falar sobre as classes de fadas. Sim, elas são divididas em classes também, como os anjos e os demônios, certo? Vamos estar começando aqui. Além das fadas comuns, que é o mais típico, que todo mundo já deve imaginar, existem alguns grupos específicos, né, não menos interessantes de serem estudados, que nós vamos aqui estar falando a respeito aqui no vídeo. A primeira classe seria as dríades, seriam as dríades, né? São um tipo aí especial de fada que, segundo as lendas, suas almas estão abrigadas em árvores antigas, com milênios de idade, ou seja, são criadas a partir de espíritos de mulheres mortas que, por algum motivo desconhecido, ficam vinculados a uma árvore chamada de dragoeiro, certo? Popularmente conhecido por árvore sangue de dragão. Estas fadas jamais podem ser destruídas, a menos que se destrua a árvore que abriga a sua alma. Enquanto a árvore existir, a dríade sempre voltará da morte. Um antigo texto celta remete a uma ideia a respeito delas, né? Falando que, morta na pureza e na castidade, tem sua essência atrelada ao sangue do lagarto de chamas e viverá pelo infinito até que sua raiz lhe seja cortada. Esse lagarto de chamas entende-se por dragão, ou seja, mesmo que dragon, tá bom? No caso, outra curiosidade é, por elas terem sido originadas de mulheres humanas, as dríades são as únicas fadas que podem transitar entre o nosso mundo e o reino delas, ou seja, sem o auxílio dos rituais que eu falei acima, já que essas utilizam os dragoeiros como portais. Mas, infelizmente, as dríades hoje são muito raras, uma vez que os dragoeiros são igualmente raros também, e só podem ser encontrados na região que compreende Socotra, um pequeno arquipélago formado por 4 ilhas no Oceano Índico. Se você quiser saber mais aí a respeito dessas árvores e desse arquipélago, você pode estar dando uma pesquisada aí na internet, vou estar deixando aqui um link na descrição para você estar dando uma olhada a respeito deles, certo? No caso, se você também tiver condições e oportunidade, visite o local extraordinário, né? Você vai estar sentindo o espírito e a magia das dríades só de pisar nessa terra sagrada. Todavia, vale ressaltar que elas não são encontradas apenas em Socotra, pois no arquipélago ficam apenas as árvores a qual estão ligadas. Você também pode encontrar estas fadas em qualquer lugar, principalmente em bosques e florestas, mas lembre-se, elas são seres espirituais e ficam visíveis e invisíveis na hora que desejam, tudo bem? E uma observação a respeito desta classe também é que acredita-se que as dríades são criadas para serem responsáveis por proteger os humanos e a natureza das píxias, que iremos estudar mais abaixo, certo?
A próxima classe de fadas que nós vamos falar aqui é das ninfas. Sim. No caso, as ninfas são as fadas em sua forma humana, ou seja, são os avatares que elas assumem para poder vir ao nosso mundo. São a encarnação da beleza feminina, as criaturas mais extraordinariamente belas da natureza. Elas têm o aspecto de mulheres humanas, jovens de pele clara, cabelos longos dourados e olhos élficos de cores vivas. Após vê-la ou ouvir sua voz, é praticamente impossível para um homem ou qualquer humanoide, masculino ou animal selvagem, atacá-las. Também são, no caso, extremamente pacíficas e gentis, mas também são muito assustadiças, ou seja, elas têm muito medo de você. É muito difícil ganhar a confiança delas. Acuadas, elas usam os seus poderes místicos para sempre se esquivar e fugir. Vale lembrar também que quando um humano comum se aproxima de uma ninfa, logo se verá envolvido por um doce perfume de uma fragrância indescritível. O lugar mais comum de se encontrar essa classe de fadas é nos bosques e florestas densas, locais onde a natureza é constante e praticamente inacessível aos humanos. Elas podem passar a eternidade no nosso mundo, mas nunca envelhecem. Outro ser que também não envelhece, tá? A próxima classe de fadas que vamos falar aqui é as Pixels. Pixels é uma classe de fada, pessoal. Não é só a indústria lá de desenhos, não. Tem uma classe de fadas com esse nome também. É da natureza das fadas serem boas e apegadas à natureza. Mas, como para todo bem existe o mal, há um grupo específico de fadas que são o oposto das fadas comuns em relação a caráter. Essas fadas, que têm como objetivo e instinto praticar atos malévolos, principalmente a humanidade e a natureza, são denominadas Pixels, as conhecidas fadas sombrias ou fadas negras. No reino das fadas, no caso aqui, quando uma fada é descoberta Pixel, ela é expulsa e perde seus poderes relacionados à natureza. Infelizmente para nós, o destino escolhido pela maioria delas é o nosso mundo, e uma vez na Terra, elas são condenadas a viver eternamente em seus avatares. As fadas sombrias são seres extremamente cruéis, com um senso de humor doentio e com problemas em não terem seus desejos realizados. São ditadoras egocêntricas que usam os humanos para saciar os seus desejos e necessidades, pouco importando os desejos e necessidades dos mesmos. Sendo fadas, elas ainda são dotadas de extrema beleza e poder de sedução, e quando seduzem as vítimas, essa classe de fadas as levam até o seu esconderijo, onde estas cometem as mais bizarras atrocidades. Então fiquem ligados, tomem cuidado aí, pessoal. Fisicamente, elas não se distinguem em nada das fadas comuns, e a única diferença básica entre elas é que, ao invés de serem feitoras do bem e protetoras da natureza, as fadas Pixels são maléficas, são malignas, sombrias e destruidoras da natureza. Uma curiosidade sobre estas fadas é que as Pixels se dizem governadas por uma grande fada conhecida por Fada Profana. Entretanto, nunca se soube do paradeiro desta tal fada. Enfim, vamos falar agora sobre a questão da morte, Como é que se mata uma fada, como é que você consegue lidar com elas, Quando se trata de morte, pessoal, de fadas, existem 3 pontos a serem abordados aqui. Quando uma fada morre, transforma-se em uma poeira brilhante imediatamente, sem deixar rastros de um corpo que tenha existido, impossibilitando aí qualquer tipo de ressurreição. A fada, ela é um ser imortal em questão de envelhecimento, mas se ela tiver relações sexuais na Terra, ela perde essa imortalidade e envelhecerá tanto quanto os anos que ela viveu, o que vai estar ocasionando aí sua morte, uma vez que as fadas não podem viver mais do que o equivalente a 20 anos terrestres, ou seja, elas morreriam muito cedo. A madeira de uma nogueira que tenha sido utilizada em um ritual para trazer as fadas à terra, encravada em seu coração de uma fada, encravada em seu coração, é fatal, seja ela Pixel ou não. Uma observação aqui importante para vocês, pessoal. Se uma pessoa matar uma fada que não seja da classe Pixel,
será condenada a um eterno e medonho azar por ter tirado a vida de um dos seres mais puros da natureza, ou seja, vai cair em desgraça pura. Segundo a observação também, apenas as dríades não são mortas com a madeira da nogueira, pois estas, como explicado anteriormente, só podem ser mortas se destruirmos a árvore a qual está ligada. E um último lembrete aqui, né, para vocês, caso desejem anotar também, é que a Pedra da Lua ela ajuda os humanos a driblarem os encantos exercidos pela beleza das ninfas, né? Então, se você encontrar com uma ninfa e ficar aí muito perdidinho de amor, você pode estar utilizando a Pedra da Lua como uma forma de se proteger dos encantos delas, pois realmente elas são muito bonitas. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Fiz aqui um resumão básico para vocês sobre as fadas. Tem muita coisa a ser estudada que a gente pode falar mais para frente. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo com o pessoal que gosta desse assunto, que aprecia o mundo sobrenatural e os seres que nele habitam. Lembrando que vai ter vídeo aqui no canal todo santo dia a partir das 8 da noite, então ativa a notificação para estar acompanhando a gente aí. Lembrando que a meta do canal do narrador desse mês agora é 300 inscritos, então ajuda a gente já está chegando perto, então logo logo o canal vai estar se espalhando aí para todo mundo. Enfim, pessoal, encerro o vídeo de hoje por aqui. É com essas palavras românticas que eu vos deixo agora e até breve, meus pequenos.